Estamos começando pela TV Japi, Revista Japi. E olha, hoje nós vamos conversar com um assunto aí que está na moda, um assunto aí muito preocupante e um assunto que está sendo discutido em Paris, que é relacionado ao nosso clima, ao meio ambiente, ao futuro do nosso planeta. Só para fazer um pequeno introito, antes de apresentar esse meu convidado e nós trocarmos aqui um bate-papo e fazermos um bate-papo muito gostoso, para o planeta, não importa que tipo de vida esteja sob sua superfície ou abaixo de sua superfície, não importa que tipo de vida o habita, importa as razões de habitabilidade do planeta para a nossa espécie. Se nós não cuidarmos do planeta para que as condições de vida humana possam subsistir, morreremos. Certo, Kassai? Muito bom. Kassai, bem-vindo ao meu programa. Kassai é um velho amigo aí, inclusive de algumas lutas nossas. Kassai, bem-vindo. Você é professor da USP. O que você faz na USP? Então, eu trabalho no Departamento de Contabilidade e Finanças, né? Lá da Universidade de São Paulo, já há mais de 20 anos. E pelo menos nos últimos 10 a gente alia na área de contabilidade e finanças com questões do meio ambiente. O que tem uma coisa a ver com outra? É boa pergunta. Porque contador eu penso, sei lá, na empresa, cuidando das coisas. Exatamente. Pensando na contabilidade, no dinheiro. E aí? Meio ambiente? A gente você vai discutir sobre a COP21 que está sendo realizada em Paris, né? O primeiro evento que houve no mundo, assim, de grande repercussão, foi em 1972, na Suécia, para discutir as questões do planeta, a habitabilidade que você comentou. Mas eram movimentos que eram compostos basicamente por ecologistas, ambientalistas, biólogos, né? Depois vieram os políticos, os gestores, grilo, né, que eles chamavam, os bicho-grilo. E hoje a questão econômica faz parte, né? O triple bottom line, o econômico, social, ambiental, né? Ela está ligado, né, com as questões do todo, né? Então não tem como separar a questão econômica da questão financeira. E mesmo porque está tão ligado que hoje, eu vou até já um pouquinho para a COP21, para depois a gente retroceder em algumas outras questões, que inclusive nós tratamos aqui em Jundiaí. Nós temos aí já 1 grau, já que aumentou a temperatura mundial do planeta. Isso. A previsão é que ao longo dos anos aí 2, 3 até 4 graus. Exatamente. Isso destruirá uma grande parte do que nós conhecemos. Nossa, uma parte já se foi. Uma parte já se foi. Com 1 grau, nós estamos sofrendo aí a falta d'água, né, alta temperatura e tal, tudo mais. Fale um pouquinho sobre isso. E o que está sendo discutido e por que essa preocupação tornou-se tão preemente? Então, houve 3 grandes eventos no planeta organizados pela ONU. A de 72, que eu já mencionei, depois foi a Rio 92, no Rio de Janeiro, que nós tivemos aí 50 mil pessoas, e o terceiro foi na Rio +20, que houve mais de 1 milhão de pessoas. E o que se esperava, então aquelas expectativas do aquecimento global, então hoje há muito mais consenso de que é verdadeiro do que simplesmente um fenômeno natural, cíclico, né? E muitas pesquisas avaliaram o nível de CO2, assim para simplificar, em termos de 280 ppm, partes por milhão, durante milhares de anos. Foi assim. Nos últimos 200 anos começou a subir, né? Tem um pesquisador que foi um dos primeiros a falar sobre o aquecimento global, foi o Charles Keeling. E o hobby dele desde criança era mexer com gases, e ele fazia medição. Então ele media o CO2, dava 314 e uns quebradinhos ppm. Num determinado ano subiu para 315 e ele se apavorou. Ele tentou alertar a comunidade científica, ninguém acreditou. No ano seguinte aumentou para 316, 317 e não parou mais de aumentar. E até hoje tem um aumento médio de 2 ppm por ano. Tá? O limite para que a temperatura média do planeta não ultrapasse 2 graus
segundo eles, seria em torno de 380 ppm, que nós já ultrapassamos. Nós estamos em mais de 400. Esse ano aqui deve fechar em 401, né, ppm. Então, 2 graus até meados ou final do século é inevitável, segundo as expectativas. E desses 2 graus, um já ocorreu realmente. Né? A preocupação hoje é que não ultrapasse 4 graus, porque daí muitas condições naturais seriam irreversíveis. Né? A habitabilidade diminuirá. Diminuirá, com certeza. Vamos falar até um pouquinho, olha, nós sempre fomos conhecidos aqui pelo país das águas, né? Isso. Ou o planeta água, né? Planeta água. Certo? Bom, aqui em Jundiaí, água, sempre tivemos água. De repente, aí nos últimos 2, 3 anos, nós chegamos no nosso limite. Quer dizer, se o nosso bombeamento do rio Atibaia, 1.200 metros cúbicos por segundo, e mais o que vem ali pelo Corguinho, porque já está virando Jundiaí, um Corguinho, que é o Rio Jundiaí-Mirim, a nossa represa, se de repente esse abastecimento cessar por um instante, as nossas represas dão para 2 meses. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses nós não teremos água. Fala um pouquinho sobre isso, porque aliar isso ao Cantareira, por que nós estamos sofrendo isso? Esse foi um evento que o senhor organizou, né, aqui no DAI de Jundiaí, e foi feito um anterior em São Paulo, lá na USP, né, em 2013. Desde 2011, 2012, o nível de precipitação vem diminuindo sensivelmente. A cada ano chove metade do ano seguinte. Tá? Então a questão é que parou, não está chovendo mesmo. Então em São Paulo, Campinas, as grandes regiões já estão sentindo mais de perto, né, o que o Nordeste brasileiro já vem sentindo há muito tempo. E no caso de Jundiaí, naquela época que foi organizado esse evento, havia um comentário que era uma cidade que tinha muita água, né? Mas pelo que o senhor comentou é exatamente isso. Se nós pararmos de captar água do rio Atibaia, a nossa represa, mesmo estando cheia, seria o suficiente para 45 dias. Né? Então, ou seja, é um recurso. Esse ano já choveu menos também do que o ano passado. Nós estamos numa época de Jundiaí que não é a época da chuva, né? Que também está chovendo menos. Então, se continuar nesse ritmo, o ano que vem vai ser mais difícil ainda. E essas chuvas que estão acontecendo agora, que estão acontecendo? Porque está agora uma precipitação, esse último mês aqui, muito grande. Muito grande. Em São Paulo, as notícias que nós temos é que subirão as represas, mas não sairemos ainda do volume morto. A gente ainda, mesmo assim, nós não recuperamos o volume morto. Então, ou seja, a situação está cada ano mais difícil. Kassai, o que nós humanos e os países mais desenvolvidos estão fazendo, né, para piorar as condições, né, do ar que nós respiramos, né, a questão das águas, a questão do clima, essa alteração de clima? Por que nós estamos prejudicando tanto o ar que nós respiramos? Nossa, aí, na verdade, são muitas questões, né? Mas indo direto ao ponto, a sociedade moderna, né, século XX, século XXI, hoje está baseado no consumo de energia não renovável, fóssil. Né? Existe uma medida... Só para quem não sabe, explicar um pouquinho o que é essa energia fóssil, né? O que o petróleo é? É basicamente o petróleo. Existe até uma medida que é TEP, tonelada equivalente de petróleo, que não é só petróleo, é o petróleo, é o carvão, é mineral, energia nuclear. Então, se nós pegarmos toda a energia consumida no planeta e dividirmos por 7 bilhões e pouco de habitantes, a média mundial está em torno de 1,69 TEP, tonelada equivalente de petróleo. Se a gente converter isso para uma medida mais para leigo, corresponde a 46 mil quilocalorias por habitante por ano. Aliás, por dia. Então, o que significa isso? 46 mil. Uma refeição está em torno de 1.000 durante 1.200, o dia, sim. 2.000 calorias. Se nós pegarmos refeições, transporte, iluminação, internet, refrigeração, aquecimento, toda a energia consumida no mundo, a média mundial corresponde a 46 mil quilocalorias por dia por habitante.
O senhor tem ideia do Brasil, quanto que é? Mínima ideia. Acima ou abaixo? Né? Quem pensou abaixo, acertou. O Brasil está em torno de 29. É. Os Estados Unidos, é acima. Quanto? Acima, né? 60 mil. Muito mais. Muito mais. Mais 2 tentativas, doutor. Vai, 70 mil. Mais de 70. Mais. Japão e Alemanha, 100 e 110. Nossa. Estados Unidos, 230. Nossa, perdulário. E a energia, ela tem uma relação muito grande com qualidade de vida. Então, tem um amigo que fala que o ser humano hoje é energífago, ou seja, ele come energia. Então, qualidade de vida, a vida se tornou em energia. Só que a matriz energética do mundo hoje, 90% é não renovável. É basicamente petróleo e carvão. Sim. Ao contrário do Brasil. E que queima e polui. O Brasil hoje, 60% é não renovável. Nós temos 40%, um pouco mais de 40%, de renovável. Assim, o que seria? A renovável seria energia solar, eólica, o próprio álcool, né? O etanol. Que não vem de petróleo, carvão e gases, basicamente. Então, se a gente observar o planeta, então o Brasil está abaixo da média, os Estados Unidos está muito acima, todos os países desenvolvidos consomem acima de 100 por ano. Né? África, a parte pobre da América Latina, da Índia, né? O consumo é muito baixo. Tem países que não chega a 4.000 quilocalorias, incluindo refeições. Então, a energia tem uma ligação grande. Então, o que está se discutindo hoje lá na COP21 em Paris, aliás, o que é a COP e o que são os grandes eventos que a ONU organizou? A ONU organizou 3 eventos, a Estocolmo 72, a Rio 92 e a Rio +20. Tá? E a partir da Rio 92, eles fizeram um acordo que os países desenvolvidos que estivessem envolvidos, eles iriam se reunir na Confederação das Partes, né, por isso que é COP, a abreviatura, e todo ano para tentar fazer um acordo. Então o protocolo de Kyoto, por exemplo, lá no Japão, que foi feito lá no Japão na época, né, para redução das emissões. Então em Paris agora todos estão reunidos para tentar fazer um acordo. O que poderia fazer? E o objetivo basicamente, é tentar reduzir o desenvolvimento com base em energia fóssil, energia renovável. Né? Olhando assim, um dos poucos países que seria assim, teoricamente possível e fácil, seria o Brasil. Porque o Brasil, além de ter uma matriz energética, tem 40% que já é renovável. Né? Nós temos todas as possibilidades. Né? O Brasil tem 4 vezes mais sol do que a Europa, né? O Brasil tem espaço, para o etanol. Nós temos vento. Tem vento. Você viu que esse mês saiu, né? Nós atingimos quase 30% só de vento. Sim. Né? Então, o Brasil seria, assim, teoricamente... um grande produtor de energia renovável. Um grande produtor, exatamente. E nós poderíamos vender isso, vamos transformar isso em valor econômico. Isso traria para nós um valor agregado financeiro e econômico? Então, ele pode trazer, mas como a questão é tão ampla, e aí vai envolver aspectos econômicos, aspectos políticos. Né? Não, vamos pensar que aqui fosse um pouquinho de mar de rosa, assim, né? Em condições possíveis de... Eu pensei que o senhor ia falar mar de lamas. Né? Não, porque o mar de lama a gente sabe que é impossível haver acordo no nosso país, uma das coisas mais difíceis de acontecerem em face das intransigências, das mediocridades. Concorda comigo? Exatamente. Das então, você vê que o Brasil hoje ele é conhecido como o pulmão do mundo. Sim. O celeiro do mundo. É o paraíso, não é? Tem tudo aqui. Mas se a gente observar, por exemplo, a Microsoft nos Estados Unidos já foi a maior empresa do mundo com valor na Bolsa. No dia 31 de dezembro de 2000, eu lembro que a gente fez um trabalho na época, a Microsoft valia um Brasil mais uma Argentina em PIB, Nossa, né, pelo valor na Bolsa. Sim. Hoje a Microsoft perdeu o valor, deve ser a Apple, que é a empresa número 1. Então você vê, uma empresa lá vale mais do que todas as nossas aqui. Tá? E você pega, por exemplo, o Japão. Na década de 60, ele já adotou como política não produzir alumínio ou minerais que nós produzimos aqui pela Vale, que não é mais do Rio Doce, é só Vale. Né?
E quais são as maiores Porque empresas? nós matamos o Rio Doce. Quais são as maiores empresas? Além da Vale, a Petrobras. Então você pega, quantas toneladas a Vale tem que exportar de minério para o exterior para importar 100, 200 gramas de um iPhone, de um iPad? Então teria que desmontar essa política internacional também. Que está errada. Que está errada. Tá, e como que você breca agora que vem a questão, como que você breca os Estados Unidos? Porque o Obama chegou lá, né? Ele com a China chegando, donos do planeta, correto? As duas maiores potências econômicas hoje, né? E que produzem exatamente essas coisas que nós compramos, né? Tá aqui o seu celular, o meu, e mal sabemos o crime que nós estamos cometendo em função de um iPhone, de um Samsung, de um, sei lá, de um aparelho, né? Quanto que nós estamos queimando de energia não renovável e quanto nós estamos destruindo do nosso planeta para que a gente possa ter uma modernidade. Como que a gente quebra, primeiro, relação de poder? Muito difícil. É muito difícil. Como que nós podemos quebrar essa cadeia de consumismo da modernidade em contrapartida à nossa habitabilidade? O que você acha que a gente... realmente não tem uma resposta, mas eu imagino que na década de 70 eles se faziam por amor, eram os ecologistas, o bicho grilo, né? Agora já as empresas, o mercado se apoderou do desenvolvimento sustentável, da palavra sustentabilidade, e estão tentando ganhar com isso. Então é questão de inteligência. E eu imagino que não mais do que 2 décadas, a questão vai ser pela dor, né? Então o mundo o que seria pela dor? O mundo já está sofrendo, né, os efeitos do fenômeno de aquecimento global. Então, a falta de água é só um dos itens. E é uma questão de tempo, né? Atrelado à falta de água, a questão de energia, né? Então, esses problemas que o Brasil está enfrentando e vai enfrentar, teoricamente, eles são mais fáceis do que, por exemplo, um país desenvolvido como os Estados Unidos, uma Europa, um Japão, né? Como desmontar os Estados Unidos com esse alto consumo de energia não renovável. E eles têm bastante carvão ainda lá, mineral, gases, né? Então, como desmontar isso? Então, é isso que está sendo discutido lá. E o que se espera em Paris é que saia um acordo realista, né? Para que todos os países, na época o protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não aderiu formalmente, né? Então, o que se espera é que tenha alguma ação concreta. Obviamente, são ações muito difíceis de serem implementadas. Então, vai demandar mudanças assim, muito grandes. Comportamentais. Em todo o processo de exploração, industrialização, distribuição, descarte, o lixo, né? O comportamento, o consumo. Então, vai ter que ter muita mudança, né? Olha, vou falar um pouco da casa deles, lá nos Estados Unidos. Vamos pegar a Califórnia. Acabaram com a água. Isso. Bom, descobriram água, só que fóssil, né? Ela não era uma água corrente, era uma água estagnada. É uma água não renovável. Não renovável, isso. Certo? O que a gente fala é como se você imaginar uma grande concha subterrânea cheia de água. Acabou. Isso. Correto? E acabou. E lá na Califórnia, eles multam pesadamente quem de repente jogar uma água no jardim. A Califórnia sentiu a falta de água antes de São Paulo. Antes que São Paulo. E mais, lá o fogo se alastra. Também. Então, é um problema. Dentro da casa deles, eles já estão começando a sentir o reverso da moeda, que é a vida perdulária, para que se possam ter bens, né, de consumo modernos, em contrapartida, voltando à era da caverna, porque não vai ter água. E vai ter que guerrear pela água. Não é isso? Nós vamos chamar o nosso intervalo e eu quero saber a sua opinião aí, falarmos sobre isso. O que você acha do futuro e o que você acha que nós seremos no futuro e não tão distante. Tá, okay. Voltamos já já.
que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. TV Japi, a TV de Jundiaí. Alô, amigos, voltamos pela TV Japi, Revista Japi. E hoje nós estamos aqui com o professor da USP, José Roberto Kassai. E estamos falando exatamente sobre a questão da COP21, da questão do clima no nosso planeta e o quanto isso nos preocupa. Kassai, você citou um pouquinho um negócio no primeiro bloco, que é muito interessante, porque nós vamos falar da tragédia de Mariana. Porque a gente só pensa na consequência, a gente não tem a relação causa e efeito. Você citou o seguinte, a Vale, que não é mais do Rio Doce, porque ela cortou o Vale do Rio Doce, agora é só Vale, que é acionista da Samarco, porque ela está dizendo, eu não tenho nada com isso. O problema é da Samarco, correto? Ela, o que ela faz para ter a relação com o celular? Explica pra gente. Olha que coisa, né? Então, essa é a que a gente estava comentando, dessas políticas internacionais. Estados Unidos e a China agora estão brigando por questões de tecnologia. Então, nós pagamos muito caro, a tecnologia tem um valor agregado muito grande. Uma Apple, eles investiram até hoje 20 bilhões, vale 500. Né? Uma Vale, eles investiram, sei lá, 1 bilhão, vale 5. Tá? Então, o valor agregado da tecnologia é muito maior. Então, o Brasil teria que exportar, sei lá, 30 toneladas de minério para importar 200 gramas de tecnologia. Então, é uma competição injusta. Então, aqui está super avaliado e no minério que nós exportamos não está contabilizado as externalidades negativas, que é justamente isso que toda a população está tendo oportunidade de conhecer. Então, se fosse colocado o verdadeiro custo, não só o custo em dinheiro, mas o custo das externalidades ambientais, sociais, etc., etc., seria muito caro. Né? É por isso que nós comentamos que o Japão já deixou de produzir alumínio na década de 60. E quem produz? Deixa para os países pobres desenvolvidos. Então, se o risco é nosso. O risco é nosso. Então, se os Estados Unidos começar a brigar com a China agora em questões de tecnologia, o que sobra para o restante dos países? Não sobra nada. Tá? A gente vai continuar sendo o pulmão do mundo, né? O minério do mundo, a água do mundo. O Brasil é o país que mais tem água. Ele tem o aquífero Guarani, que é o maior, e tem um que descobriram agora na Amazônia, ali na Bahia, que ele é 1,5 vezes maior do que o Guarani. E tem água para a humanidade inteira, é só questão de distribuir. Né? Então, tudo que é de bom parece que está concentrado aqui. Só os nossos políticos que não, né? Mas olha que coisa interessante. O grande problema de Mariana, né? Nós temos aí um crime ambiental fora das vidas que se perderam, correto? Vamos falar no crime ambiental e colocando as vidas como um todo. Só essa tragédia, né, que você falou, a externabilidade, só essa tragédia não compensa o telefone que nós compramos. Por quê? Porque esse risco que a humanidade corre, nós aqui, né, das tragédias, é para poder produzir minério o suficiente para poder, em termos econômicos, valer um celular. Está errado isso. Está errado. Está errado. Essa relação econômica ambiental está errada. Que vai ter que mudar. Nós estamos aí tão preocupados com Cunha, o Delcídio, né? Todas essas, o Lava Jato, e vai falando assim, nossa, foram, sei lá, 20 bilhões, 6 bilhões, 10 bilhões de corrupção. Com sinceridade, que nós estávamos conversando com isso, é dinheiro de pinga em relação à tragédia
que nós estamos vivenciando todos os dias e não temos a menor consciência disso. É verdade. O preço que nós estamos pagando para ter tecnologia de ponta comprado dos países, principalmente da China e dos Estados Unidos, em troca do que nós estamos matando a natureza no nosso quintal, não vale a pena. Não vale a pena. Teria que mudar esse mecanismo internacional também. Então não é só questão de plantar árvore, deixar de consumir, teria que mudar esse cenário internacional. E eu imagino que seja muito difícil também. Né? Como que vamos competir com eles? Então, talvez o consolo é que todos esses problemas que nós estamos passando aqui no Brasil é fichinha, perto das questões de mudanças climáticas globais. E os países desenvolvidos vão passar por isso juntamente. Né? O professor da Unicamp... Não dá para empurrar para nós, né? Não dá. O professor da Unicamp, o Henrique Ortega, lá da Faculdade de Engenharia de Alimentos, ele fez uma estimativa que, meados do século, o planeta comportaria 3 bilhões de habitantes. Um grupo lá da GV disse que o planeta comportaria, no final do século, 500 bilhões de habitantes. Então, ou seja, esse modelo... Vamos trair uma média, de 3 bilhões ou 2 bilhões de habitantes em condições de uma boa habitabilidade, com clima satisfatório, comida... E os outros 6, 7 bilhões? Então, nesse modelo atual, é inviável. Não vai suportar. Né? Então, eu acho que todo o planeta vai passar juntamente por todas essas dificuldades. Né? Eu acho que aí tem que surgir um sentimento de compaixão, em que cada nação poderia utilizar aquilo que tem de maior valor. Então, o Brasil tem o quê? Ele tem capital natural, ele tem água, tem minério, floresta, tem árvore, tem espaço, tem pessoas. Né? Os Estados Unidos tem turismo. Os Estados Unidos tem, além do dinheiro, tem bastante tecnologia, conhecimento. O Japão também. Né? A Rússia tem. Talvez pegar tudo que tem de bom para tentar desenhar uma civilização diferente. E essa civilização não pode ser à base de energia fóssil. Então é isso que está sendo discutido lá. O professor Henrique Ortega diz que o petróleo é uma energia tão divina, tão maravilhosa, tão fácil de extrair, de explorar, de transportar, que a gente deveria guardar o estoque que existe por pelo menos mais 300 anos e complementar, utilizar outros tipos de energia renovável. E uma mudança grande comportamental também. Então você pega a agricultura brasileira hoje, a gente estava comentando de água, a agricultura mundial, ela é responsável por 70% do consumo de água. Então era só mudar a agricultura, resolveria o problema de água. Sim. E se pegar toda a agricultura, 80% da agricultura não é para consumo humano, ou é para geração de energia ou para pecuária. Né? Então, e vamos falar da pecuária? Nós somos dependentes da proteína animal. Do boi. Essa relação alimento produzido para alimentar o boi, para nós consumirmos essa energia, correto? Com a liberação do gás metano que o boi produz. Como que fica essa relação? Não é imbecil? O Brasil tem 204 milhões de habitantes e tem 220 milhões de boi. Se considerar frango, dá 5 vezes mais, né? Suínos. E o boi come muito mais do que um ser humano. Né? Então, para resolver o problema da fome, era simplesmente deixar de produzir bois. Né? Tem um amigo que faz um trabalho junto a uma ONG americana aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer, com imagem de satélite, e avaliaram toda a região amazônica. Né? E aí dá para notar claramente, tem uma área de proteção ambiental que é um verde mais escuro. E depois, do lado, é um verde mais claro, que são pastos. Né? Então, qual que é a conclusão deles? Existe 2 milhões de pequenos produtores de gado. Não tem escritura, não tem nada. 1 hectare de terra na Amazônia custa R$200. Então, ele compra 1 hectare de terra, à noite ele põe fogo, se ele não for preso, a terra vale mais. Aí compra um boi e larga lá. Então a produtividade do gado brasileiro é muito pequena. E toda noite ele tem que explorar um pouquinho mais, tem que desmatar um pouquinho mais, por quê? Como não cuida do pasto,
ele precisa de mais área. De mais pastos. Então, a conclusão que eles chegaram é que o desmatamento da Amazônia é inevitável. Como não tem escritura, nem o mesmo governo não teria como inibir. Aí, o que essa ONG fez? Ele avaliou que dá para, no mínimo, dobrar a produtividade da pecuária brasileira. Então, esse primeiro projeto, eles cadastraram 400 pequenos produtores, né, vai dobrar a produtividade deles, eles têm assistência técnica, o ATER, né, e tem que cuidar do pasto, tem que ter cerca, tem que ter assistência veterinária, né, e o investimento que ele vai fazer, ele consegue financiamento a juros reais negativos. Eu nunca tinha visto isso. Que loucura! Tá? Ou seja, só tem benefício. Então, fazer com que ele tenha uma lucratividade menor, a conclusão dessa ONG, que é a única maneira de evitar o desmatamento da Amazônia. Tá? E se a gente observar bem, nem todo brasileiro come carne todo dia. Na verdade, é uma classe... E é cara? É mais para uma classe mais favorecida. Sim. Tá? E o custo disso é muito alto. O custo é muito alto. Nós temos o custo, né? E tem os custos, as externalidades negativas que não são contabilizadas pela maioria das empresas. Kassai, esse quadro é um quadro assustador. É bastante. Muito assustador. Isso. Como que, olha, as pessoas não conseguem se conviver ou não conseguem conviver na amizade, na amabilidade um com o outro, correto? Como fazer que nações com interesses divergentes, interesses poderosos, com armas, muitas armas, correto? Nações superpoderosas, como que vão abrir mão desse conforto, desse poder, em troca de que a gente possa todos nos unirmos para tentarmos diminuir ao máximo esse dano que nós estamos fazendo à casa que moramos? Porque eu repito, para o planeta, se nós estamos aqui ou não, interessa para nós que o planeta esteja em condições para que a gente viva nele. Como que fazer isso? Que pergunta, hein? Então, difícil, né? Como que a gente pode criar condições de... Eu acho que todas as pessoas, cada um na sua área, tem que trabalhar. Eu acho que requer um esforço conjunto. Então, na nossa área econômica, financeira, qual é a conclusão que se chegou? Que muito mais eficiente do que a linguagem do ambientalista, ecologista, socialista, é a linguagem financeira. Então, muitas empresas já estão enxergando que se ela respeitar o meio ambiente e ela mudar o modelo de negócio, e esse modelo de negócio estiver em harmonia com a natureza, com a sociedade, não vai ter consumo excessivo de água, de energia renovável, ela consegue também ter uma lucratividade. Se a gente olhar assim a longo prazo, daqui a 50 anos, com essa garotada que a gente tem hoje, que é a nossa esperança, essa criançada não é mais tolerante às coisas erradas. Então, uma empresa, para sobreviver a longo prazo, ela tem que estar em harmonia com a natureza. Tá? Então, hoje, ela está mudando o modelo de negócio, ela continua visando retorno de investimento, mas avaliando todo o contexto e não apenas o ambiente em que ela se coloca. Então, na nossa área, a gente está trabalhando bastante, tem uma iniciativa internacional chamada Relato Integrado, que é uma contabilidade nova, eu já trabalho há 6 anos, e é uma contabilidade em 6 capitais. Então, além do financeiro, tem o capital humano, social de relacionamento, ambiental, intelectual e o outro, manufaturado. Então, a empresa vai publicar um balanço dela em todos os capitais. Então, uma empresa que só tem lucro no capital financeiro, mas no ambiental ou social está negativo, ela não vai ser admitida no futuro. No mundo já existe umas 400 empresas voluntárias que estão fazendo essa nova contabilidade. No Brasil já deve ter umas 50 empresas. Né? Então, essas empresas estão na vanguarda. Então, com certeza, se o mundo passar pelas dificuldades que todos estão estimando, essas empresas vão estar na frente. Tá? Então, eu tenho quase que certeza que, por exemplo, as mineradoras, as empresas de energia, as empresas de combustível, né, que fizeram um papel negativo no século passado, elas estão apenas aguardando o momento certo para entrar com novas tecnologias com respeito ao meio ambiente.
Por exemplo, eu estava no Instituto de Energia e Eletrotécnica da USP, que mudou agora o nome para, era IEE, agora mudou o nome para IEA, é Instituto de Energia e Meio Ambiente, que segundo eles são as duas questões graves para o futuro da humanidade. E aí estava numa discussão hipotética, se você pegar o Lago de Itaipu e forrar com placa fotovoltaica, hipoteticamente, produz o equivalente a 2 Itaipu. Itaipu corresponde a 25% do consumo brasileiro. Sim. Se pegar na cidade de São Paulo, os prédios face norte, e forrasse com placa fotovoltaica, produz o equivalente a uma Itaipu. Aí eu perguntei, por que não está previsto na matriz energética brasileira, só tem um pouquinho de energia solar? A professora orientadora da área de energia deu risada, né? Falou, professor, o senhor que é da economia, como que o senhor não entende? Eu não me senti um ignorante. Então, na verdade, assim, nós temos um século de investimento em energia hídrica brasileira, né? Se todo mundo começar a produzir, agora pode, né, energia solar, o que acontece? Vai deixar de faturar no sistema tradicional e quebra o modelo. Sim. Né? E então, o modelo não pode ser quebrado. Então, talvez o grande problema, não só aumento de temperatura, inundações, doenças novas que estão aparecendo, mas o econômico, o mundo vai passar por uma crise, essa crise que o Brasil está passando é fichinha perto. Então, imagine desmontar essa estrutura para montar um modelo novo. E olhando a longo prazo, não tem como manter esse modelo novo. Então, tem que ser um modelo... Então, é por isso que talvez diante dessas dificuldades a gente deixa de ser um pouco pessimista e começa a sonhar um pouco, talvez uma oportunidade de construir uma civilização melhor e diferente. Não com 7 bilhões e meio. Talvez a ONU prevê 9 bilhões, mas não num consumo de 46 mil quilocalorias por dia. Tem que reduzir isso para 15. E não basta diminuir dos países pobres, tem que aumentar dos países, dos países ricos, tem que aumentar a qualidade de vida dos países pobres. Como você faz isso? Olha, aquela organização de Oxford que soltou uma pesquisa aí há algum tempinho atrás, dizendo que mais ou menos metade da riqueza mundial ou da fortuna mundial, né, equivalente a 3 bilhões e meio de pessoas, na mão de 100 famílias no planeta. Verdade. Como é que você desequilibra isso? Como é que você faz que, de repente, vamos jogar aí nessa família, vai, umas 10 mil pessoas? Sei lá quanto. Vou chutar o número, 10 mil pessoas. Quer dizer, 10 mil pessoas detendo fortuna equivalente a 3,5 bilhões de pessoas. Fala para mim, como é que você quebra essa cadeia? Que situação, né? Isso não é uma tragédia. Não tem como dar certo. Você concorda comigo? É verdade. Não tem. É verdade. Muitos poucos tendo muito. E muitos tendo muito pouco. É verdade. Como é que a gente vai quebrar essa relação financeira, que é uma das coisas mais difíceis que tem? Porque se entrar na questão, desculpa até complementar, se entrar na questão ideológica, porque, olha, a porrinha no nosso país atualmente está assim, ó, você é a favor ou contra? Peraí. Desculpa, aqui não tem um imbecil, certo? Só imbecil é a favor ou é contra. E como nós vamos solucionar isso? Nós precisamos de tudo isso para viver? Então, diante de um problema difícil, a gente imagina talvez aproveitar tudo isso e mudar a maneira de pensar. Na nossa idade, né, a gente sabe que, na verdade, a gente precisa pouco para se viver. Sim. E aí talvez o mundo descubra que os bens materiais, o dinheiro não é tudo. E me lembrou a encíclica papal. Curiosamente, eu li a encíclica, fazia tempo que eu não tinha contato, e é um documento de 200 páginas, que fala, é um documento científico que fala sobre meio ambiente, só que ele coloca o aspecto moral. Esse Papa atual. Eu acho que o primeiro documento da Igreja Católica nesse ponto. E ele fala assim, não adianta falar que os países terão que diminuir o consumo. Ele fala assim, tem que se preocupar por que as pessoas consomem muito. Aí tem um outro parágrafo que diz, as pessoas consomem muito porque o coração está vazio. Aí ele faz um convite para que as empresas possam produzir bens e serviços para preencher o coração humano. E ele fala, a questão ambiental não pode desassociar na questão da pobreza.
né, da exclusão social, das diferenças. Sim. Né? Então, ou seja, não é um problema se a gente reunisse todos os cientistas, empresas, na questão de química, física, biológica, para resolver teoricamente esses problemas, como faz para mudar o comportamento humano? Tem que mudar o próprio sentimento. Então, aí eu imagino que talvez tenha que o ser humano vai utilizar, explorar aspectos deles que talvez ele não esteja acostumado hoje. A gente fez um exercício com a criançada lá, molecada na USP, então a gente imaginou o seguinte, daqui a 50 anos não vai ter emprego para todo mundo. Então, por exemplo, e ninguém vai ser obrigado a trabalhar. Hoje a maioria de nós trabalha para comer, para pagar conta, aluguel, não sei o quê, o conforto. Então, daqui a 50 anos não teria emprego. Então, o emprego seria uma opção. É assim como já tem em alguns países, o país ele dá um salário mínimo, que a subsistência mínima você faz. E o que o ser humano faria nos outros dias? Ele tem que arrumar coisas para fazer que hoje ele não está acostumado. Hoje, por exemplo, o jundiaense, o paulista, não sabe o que fazer, não consegue ficar 30 dias de férias. Não. Né? Então ele vai ter que estudar, ele vai ter que teatro, literatura, tem que ir em uma religião, esporte, ele tem que se ocupar. Então, eu imagino assim, com o nível de tecnologia, com o nível de recursos naturais que ainda existe, principalmente no Brasil, com o nível de conhecimento e tecnologia que existe espalhado aí na Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil também tem, na Índia também tem, que a humanidade seria possível produzir tudo o que o ser humano precisa. Né? E ele vai ter que acostumar num outro ritmo de vida. Né? E mudar os valores do próprio conceito de felicidade. Nosso programa terminou, mas para finalizar, Kassai, na sua visão, rapidinho, nós temos futuro? Eu acredito que sim. Eu acredito pelos nossos filhos. Né? Hoje é aniversário da minha irmã, Claudete. Né? Manda um beijão para Claudete. E a gente vê lá na USP a garotada de 10 anos para cá, 5 anos com certeza, é outra cabeça. Eles não estão nem aí preocupados com profissão, com dinheiro, né? Eles querem mudar o mundo, são pessoas diferentes, são pessoas que já vêm antenada, ligado. Né? Então eu imagino que daqui a 50 anos não vai ter limite de países, o mundo é deles, tudo interligado, tudo conectado, né? E torcer para que os valores éticos e morais permeiem todas essas decisões. Né? Então a esperança é que eles vão construir. Né, até para a própria sobrevivência. Legal. Nós conversamos aqui hoje, olha, e eu quero que você volte outras vezes, nós vamos fazer outros programas sobre isso, né? Nós já fizemos aquele encontro lá no DAI, muito propício, né? Trouxemos outras pessoas, outros cientistas interessados e discutimos sobre isso. Nós vamos fazer outros encontros, eu quero fazer aqui ao vivo na TV Japi, para que a gente possa trazer esse pessoal e a gente possa discutir isso num nível de possibilidade que nós temos em relação ao futuro. Kassai, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui.